O interessante mesmo era colocarmos aqui CSS nos nossos componentes. Como é óbvio, é possível. E é possível de várias formas. Existem, inclusive, metodologias mais avançadas para adicionar bibliotecas grandes, como é o caso do Tailwind CSS, que é uma biblioteca muito usada por quem faz programação com React, como o Bootstrap, como Material UI, etc. Mas nós vamos ficar pelos conceitos simples por enquanto, para percebermos como é que isto funciona na sua base. Então eu tenho aqui o meu app JSX e tenho aqui um H3. Como é que eu faço para adicionar CSS aqui ao meu ambiente? Eu posso criar um fecheiro de CSS propositadamente para o meu app JSX. Então vou criar aqui dentro do source um fecheiro chamado app.css. Aqui eu posso definir as regras que eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar aqui que o H3 vai ter, o elemento H3 vai ter uma color red. Ok? Vamos colocar aqui color. Ok, neste caso color, ok, 2 pontos e vamos colocar aqui red, ok? Agora sim, temos o IntelliSense a funcionar corretamente, tudo muito certo. O que nós agora vamos ter que fazer aqui é como é que vamos importar o CSS para o interior da nossa aplicação. Então, neste caso, eu vou fazer aqui simplesmente import e agora, em vez de colocar aqui um nome de um componente, ou o que quer que seja, eu quero apenas importar o fecheiro que eu quero. E ele vai estar na mesma pasta, neste caso, na mesma pasta da nossa aplicação. Então eu vou colocar aqui, ele tem aqui um main.jsx, mas eu quero carregar aqui o meu app.css. Okay? A partir do momento em que eu carrego aqui com o import o meu app.css, eu tenho a possibilidade de passar a usar o CSS aqui dentro. Bom, vamos verificar se aqui no nosso sistema já temos isto aqui replicado. Porque é que ele automaticamente mudou para vermelho? Por uma razão muito simples. É que no meu app.css eu coloquei aqui explicitamente um H3. Então todos os elementos H3 vão ser formatados daquela forma. Vamos colocar aqui um elemento H5. E vamos colocar aqui outro texto. Agora, como é óbvio, o elemento H5 não vai ser influenciado por aquele meu CSS. Então repara o que é que vai acontecer, ele vai ficar com a cor original. O que é que eu faço para poder mudar isto através do tradicional atributo classe, por exemplo? Ora, o classe aqui não vai poder ser utilizado por uma razão muito específica. Eu vou aqui explicar o que é que vai acontecer. Vamos imaginar que eu quero colocar aqui uma classe chamada cor-texto. E vamos colocar aqui uma color blue. Okay? Temos então o azul. Isto é uma classe de CSS. Aqui dentro, para eu poder aplicar esta classe no elemento H5, eu tenho que usar explicitamente um atributo que é o class name. Porque se eu utilizar o class, ele vai colidir com o conceito de classe no JavaScript. Então aqui temos uma alternativa que é o class name. E então para isso, o que nós vamos colocar aqui agora é o nome desta classe, que aqui está, cor texto. Okay? Vamos copiar, vamos aqui colar e temos então aqui já o CSS a ser atribuído ao outro texto, neste caso. Então agora quando chegarmos aqui, vamos verificar que temos aqui já o outro texto azul. Mas vamos imaginar que tu não queres ter aqui os componentes com o CSS na mesma localização. Bom, pacífico. Podes colocar aqui, por exemplo, vamos fazer aqui uma pasta, vamos colocar aqui CSS. E se eu agora mudar aqui o meu app.css para o interior daquela pasta, a única coisa que eu tenho que fazer é ir aqui, colocar CSS, tenho ali o meu app.css e na prática não vamos ter aqui nenhum problema, ok? Continua a funcionar da mesma forma. Então tu podes organizar toda a estrutura do teu projeto da forma como tu bem entenderes, ok? E vais perguntar, bom, então e se eu agora quiser carregar para o interior do app.jsx um outro componente? Vamos criar aqui um outro componente, vamos criar a pasta Components. Não é obrigatório, mas vamos organizá-lo desta forma. E vamos colocar aqui dados.jsx. No dados.jsx vamos fazer um export default function dados e vamos colocar aqui dentro então um return e dentro deste return vamos usar um fragmento e dentro deste fragmento vamos colocar aqui um parágrafo e ou até vamos colocar aqui um H3, ok? Dados, vamos colocar assim, dados, ok? Agora, vamos aqui dentro do nosso app fazer a importação daquele componente. Import, dados, from, e agora vamos colocar aqui ponto, barra, componentes, barra, dados. Estamos em condições de poder usar os dados aqui, vamos colocar aqui dados. Vamos abrir e fechar. Bom, o que é que nós temos aqui então? No app.css temos aqui um H3 que
vai influenciar todos os elementos H3 do nosso app. Então nós temos aqui um H3. Mas, no entanto, dentro do dados, nós também temos um H3. Será que eles vão ser influenciados um pelo outro? Vamos verificar aqui. E repara, sim, de facto eles são influenciados. Porquê? Porque dados está a ser renderizado dentro do meu app.css. Então, as regras de CSS que eu apliquei diretamente ao meu app vão ser aqui aplicadas no meu dados. Vamos aqui verificar, no entanto, o seguinte. Vamos aqui dentro do Components ou dentro da própria pasta do CSS criar aqui um fecheiro específico para dados.css. E eu vou agora definir aqui que o H3 vai ser color green, uma cor verde. Muito bem. Como o nome indica, este dados.css deverá estar associado aqui a este componente dados.jsx. Então nós vamos fazer aqui a importação daquele fecheiro. Então vou fazer aqui o import react from react, ok? E agora vamos fazer aqui o import e vamos importar o fecheiro. Ora, uma vez que o fecheiro está fora da pasta dos componentes e dentro da pasta CSS, vamos ter que colocar 2 pontos para andar uma pasta para trás. Quando colocarmos aqui a barra, vamos ver que temos a pasta CSS e quando colocarmos aqui novamente a barra, nós vamos colocar agora dados.css. Ok? Então, a partir de agora, o que é que vai acontecer? Este CSS vai influenciar este H3. Mas temos aqui um problema. É que este app que contém aqui os dados também tem um app CSS que também formata o H3. Vamos verificar como é que isto vai ficar no fim de contas. E repara, acontece esta coisa interessantíssima, que é o verde foi afetar os elementos todos que aqui estão, inclusive o elemento que não faz parte deste módulo que aqui está, ou deste componente. Então, muita atenção a estes aspectos, a estas experiências que tu tens de fazer. É importante que faças estas experiências e que leias também a documentação, como é óbvio, para ir esclarecendo algumas das tuas dúvidas. No entanto, estas experiências vão-te permitindo perceber quais são os limites daquilo que tu podes fazer dentro do React.